vingança, porradaria, batalha de monstros gigantes e um pet. É disso que a gente gosta. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e a PlayStation me convidou para falar de Final Fantasy XVI aqui para vocês. E eu fiquei muito empolgado, porque eu já estava curioso com esse anúncio, porque ele é único na franquia e agora eu posso falar mais a respeito. Para quem não conhece, Final Fantasy é uma franquia de jogos de RPG que surgiu lá em 87 e é uma das mais famosas de todos os tempos. É um jogo de fantasia acima de tudo, onde você controla um ou mais personagens, enfrenta desafios, as dungeons, como são chamados nos RPGs, usa habilidades diferentes e magia para enfrentar monstros, inimigos e ainda interage com outros personagens, para que a história possa avançar enquanto você vai subindo de nível e ficando mais forte. Já são 16 jogos contando só com a linha principal, cada um com uma história independente, personagens diferentes, ainda que alguns retornem para a alegria dos fãs, tanto heróis quanto vilões, mas não é por acaso que Final Fantasy é uma das poucas franquias que conseguem se sustentar por tantos anos. É muito graças à capacidade de se reinventar a cada jogo. Até mesmo nos cinemas, essa franquia é revolucionária, na verdade. Eu lembro quando aquele filme estreou lá em 2001, isso aí denuncia idade, hein? Eu e os meus colegas ficávamos em dúvida na época se a gente estava vendo computação gráfica ou se era a gente mesmo, se era live action. Mas a questão permanece. Por que Final Fantasy XVI vai ser tão diferente dos anteriores? Final Fantasy sempre teve uma série de personagens marcantes, desde o Chocobo, aquele pássaro amarelo fofinho que dá pra usar de montaria, até os protagonistas mesmo, como Squall, o Cloud, que são figuras icônicas na nossa mente. E em Final Fantasy XVI, a gente vai poder controlar um personagem chamado Clive Horsfield, o filho mais velho do líder de uma poderosa nação de Valisthea. E ele tem como objetivo se tornar um grande guerreiro, ao mesmo tempo que precisa proteger o seu irmão mais novo, o Joshua, que é o dominante da Fênix. Eu já explico isso de dominante daqui a pouco, que vai fazer todo sentido e é sensacional. Mas aí voltando, acontecem umas reviravoltas na história, e o Clive acaba se deparando na verdade com uma jornada de vingança e destruição, no maior estilo daquelas séries cheias de plot twist que a gente gosta de acompanhar. E nós vamos passando por vários momentos da vida dele, desde quando era criança até chegar por volta dos 30 anos, o que faz a gente criar uma intimidade grande com o personagem. Tudo enquanto a gente enfrenta vários desafios pelo reino de Valisthea, que vai ser dividido em 6 regiões. Aliás, Valisthea é um reino de fantasia medieval, o que aproxima mais esse novo Final Fantasy dos primeiros jogos da série e menos dos títulos mais recentes, que incluíam uma mistura de steampunk e às vezes até de um estilo mais futurista. Se não ficou claro ainda, a história é completa e fechada, independente dos outros jogos. E com relação à história, vale dizer que o jogo vai ter muita influência dos jogos online, mesmo sendo single player. E essa é uma boa notícia porque Final Fantasy XIV, por exemplo, que é online, é um dos mais elogiados da franquia em questão de história, de narrativa e tal. Então estão basicamente pegando o que foi elogiado de outros jogos e colocando nesse aqui. Dá uma espadada no botão de se inscrever aqui embaixo, no botão de gostei também, para fazer parte da família Loki, pra gente continuar conversando sobre as novidades, tá? Porque sobre Final Fantasy XVI, esse jogo é muito grande. Vai ter uma série de missões secundárias, como tem que ter mesmo, mas a surpresa é que tem uma expectativa de uma média de 80 horas para completar 100% do jogo. Ou seja, uma experiência bem grande, mas vai ter uma ferramenta lá dentro para acompanhar a história toda, as regiões e todo tipo de informação importante para não perder nada. A dinâmica das batalhas também, que antes eram por turnos e se tornou inclusive uma marca da franquia, deu lugar mais uma vez para o combate em tempo real, porque é uma jogabilidade que funcionou e pega aí também um público mais jovem. Eu também curto muito mais esse estilo. É onde você não precisa parar para atacar, vai tudo acontecendo ali ao mesmo tempo. E assim Final Fantasy tá basicamente sendo o clássico se encontrando com o moderno, o melhor de dois mundos. Ao mesmo tempo, os desenvolvedores já consideraram Final Fantasy XVI o primeiro RPG de ação de verdade dessa franquia. E justamente por isso, esse promete ser muito mais dinâmico e intenso do que já estávamos acostumados a ver.
Com, lógico, aquela possibilidade de ajuste de dificuldade. Se você é aquele tipo de jogador que prefere se focar mais na história e vivenciar aquela aventura, vai ser possível escolher o nível de dificuldade mais tranquilo. Ou então, se você prefere mais desafio também, se focar mais na ação, também vai ser possível jogar assim. Eu confesso que eu sou mais mediano, mas basicamente você vai poder escolher entre ficar apertando botões e fazer combos automaticamente ou ser mais desafiados. Vai ser possível personalizar a experiência de jogo, podendo até desviar dos ataques do adversário, por exemplo, incluindo aquela opção de câmera lenta, apertando o botão certo na hora exata para desviar de um ataque. Mesmo assim, o jogo se mantém como um RPG clássico na questão de equipar itens, por exemplo, e vai contar com um sistema de evolução de atributos e habilidades também, o que é ótimo. Você vai jogando, vai sendo recompensado, aumentando de nível e tudo mais. Isso aí tem que ter. E não dá para esquecer de mencionar que um dos companheiros do Clive é um lobo chamado Torgal, e vai ser possível ainda interagir com ele, dar comida e até comandar ele durante as batalhas. Torgal também pode farejar itens escondidos pelo cenário e até curar se a gente precisar. Vão ter uns atalhos para controlar ele. Falando nisso, também vão trazer de volta as caçadas de monstros, que se você joga Final Fantasy, eu sei que curte muito. Onde a gente vai atrás de criaturas que são mais raras e mais difíceis também, claro, mas que trazem recompensas interessantes e ainda ajudam para que a gente possa entender melhor o mundo de Valisthea. E é aqui que chega na parte que me deixou mais hypado. Os Eikons, que é como são chamadas as criaturas que são invocadas no jogo. Os Summons, para quem está acostumado com os outros jogos, porque em Final Fantasy XVI vai ser possível equipar e invocar diferentes Eikons. Mas não só isso, vai ser possível jogar com eles. Sério, é batalha de cajus em Final Fantasy, Loquias. E tem até combate aéreo. Assistindo isso, nossa, é um espetáculo. Imagina jogando. Mas como é que isso acontece? É que agora vai ter a figura dos dominantes. Lembra que eu comentei anteriormente? Esses dominantes são pessoas que possuem os poderes dos Eikons dentro de si e podem se transformar nessas criaturas para deixar as batalhas ainda mais brutais. O Clive, que é o personagem principal que a gente controla, obviamente é um desses dominantes, mesmo que no início ele não saiba. E é possível equipar nele até 3 Eikons ao mesmo tempo, além de poder trocar livremente durante a batalha. Ou seja, isso também permite fazer uns combos que são sinistramente bizarros. Muito porque cada criatura tem uma árvore de habilidade própria. Ou seja, não tem nada de poderzinho igual que muda só a cor e tudo mais, nada disso. São muitas possibilidades mesmo que podem ser exploradas. Falando nisso, Final Fantasy XVI, apesar de trazer tudo que já deu certo na franquia, é o primeiro jogo na série a receber uma classificação indicativa para maiores de 16 anos. E olha que isso aconteceu meio que sem querer, tá? Parece até bobo, mas isso simplesmente rolou por causa do avanço tecnológico, no salto de qualidade que fez com que os jogos se tornassem cada vez mais realistas. Dessa forma, ao tentarem contar uma história que pareça real, que mostre figuras humanas parecidas comigo, com você, consequentemente, o jogo recebeu um visual mais palpável, mais real, e isso afetou diretamente na classificação. Além disso, já foi divulgado que o jogo tem como objetivo alcançar 60 FPS, tanto durante o combate quanto durante a exploração, ou seja, máximo desempenho, mantendo os visuais top. Mas é legal ver também que esses visuais não vieram sozinhos. Com eles também chegou uma pegada mais madura em Final Fantasy XVI. E isso dá para perceber nos detalhes, desde a trilha sonora até os cenários mesmo. Dá para notar uma escolha de paleta de cores mais escura, que na minha opinião contribuem para deixar o jogo ainda mais realista. E até essa história, acompanhar a vida do Clive, com tantas reviravoltas, tudo me soa como uma trama mais adulta mesmo. Final Fantasy XVI vai ser dublado em inglês e também vai ter a opção do áudio original em japonês para quem prefere, e assim pegar a essência do RPG japonês. O jogo já está disponível agora nas lojas e na PlayStation Store. É um exclusivo para PlayStation 5 e tem mais informações aqui embaixo na descrição do vídeo. Aqui do lado tem outros assuntos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima. Batalha de monstros gigante! Meu Deus.